Colômbia. PVC, é verdade, né? Foram 35, né? Convocação foram 35 jogadores da seleção da Colômbia. Isso. Você se lembra qual foi o seu destaque do programa? Foi o Atlético líder depois de 3 anos. A bola está com você, então. A última vez que foi líder foi dia 9 de agosto foi quando fechou a rodada, né? A 17ª rodada de 2015, foi Atlético 0, Goiás 0, o Atlético era líder e foi líder da 10ª até a 17ª rodada, em 2015. Agora com o Roger Guedes. O Roger Guedes, para mim, foi o melhor em campo. Ele errou muito, foi o cara que mais errou passe, mas errou mais passe porque ele tentou mais. Ricardo Oliveira foi bem no jogo também, ele faz a tabela com o Ricardo Oliveira, que serve o Roger Guedes. Ele entra em diagonal, bate ali meio mascado e acaba fazendo o gol no Fábio. Cruzeiro com time reserva, inteirinho reserva. Você pode pensar que o Murilo foi titular, mas não é mais. Pode pensar que o Ariel Cabral foi titular, mas não é mais. Rafael Sobis foi titular, mas não é mais. Então o titular mesmo era o Fábio ontem. O Mano poupou o time para jogar contra o Racing na terça-feira, jogo que você vai ver aqui no Fox Sports. Mas o Atlético foi melhor. O Atlético com o Casares, com o Guedes, o Luan pelo lado direito, o Elias entrando no lugar do Blanco, que estava suspenso, o Blanco líder de assistências do Campeonato Brasileiro. O Elias ficou um pouquinho mais preso do que o Blanco costuma ficar, então ele fez quase um 4-2-3-1 em vez de um 4-1-4-1, mas o Atlético foi melhor o jogo todo e mereceu vencer e assumiu a liderança em função do empate do Flamengo e do empate do Corinthians também, né? Porque o Corinthians, quando vencia 1-0, era líder, como eu falei agora há pouco. E depois tomou o gol do futebol Sport, brasileiro, o futebol brasileiro é encantador. Porque em 8 dias o Atlético saiu da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Foi. E aí tem o clássico contra o Cruzeiro. Tudo indica que o Atlético, se perder, entra em crise, né? Apesar de ter 10 pontos e tudo, está indo muito bem no Brasileiro. Aí ele ganha do seu rival, maior rival, assume a liderança e as coisas ficam tranquilas. Então, assim, eu gosto muito do time do Atlético, mas o Atlético, se parar de oscilar, tem time para, depois de 47 anos, conquistar novamente o Campeonato Brasileiro. Guedes é artilheiro do campeonato. O 5 Roger gols. Guedes, exatamente. Vamos colocar imagens agora na tela aí da confusão com a direção nos camarotes, tribuna, que foram destinados ali à direção do Cruzeiro. Então, Zinho, estamos olhando aí, olha, essa confusão e o Itair Machado, o diretor de futebol, né, o vice do Cruzeiro, e o Marcelo de Jean falaram no microfone Fox Sports. É lamentável que aconteça isso num clássico tão importante do futebol brasileiro, né? Ah, sem dúvida. A gente estava aqui elogiando, né? Eu elogiei a torcida do Flamengo e do Vasco, e aí a gente também tem que não gostar de uma atitude como essa, né? São profissionais que estão ali exercendo a sua função, o Itaí com o Marcelo Dian, e a torcida maior é do eles Atlético. Eles estão do lado né? de uma torcida do Galo ali, ó. Porque o mando de campo era do Atlético Mineiro, né? Então, a torcida do Atlético, e aí o camarote fica ali do lado. Né? Aí não pode, assim, de repente, até a manifestação, ficar aquela coisa de gritando. Os estádios brasileiros estão mal preparados para receber o visitante. É um problema. Não nas novas arenas que foram construídas, mas alguns estádios, sim. E eu acho que, assim... Mas não dá para escolher um camarote um pouquinho de outro lado também? Sim, é isso que eu estou dizendo, Zinho. O lugar que deram... O mando de campo era do Atlético. Aí você dá o lugar no meio da torcida. E é natural que um hostilize o outro. Quer dizer, não deveria ser natural. Mas é o que acontece. Mas é o que acontece. E evidentemente que aí um diretor não consegue ficar à vontade, não consegue assistir, não consegue se emocionar quando o time dele joga bem. Não, mas vamos lá, só um parêntese aqui. Acho que o Cruzeiro pode reclamar, tem que ter uma conversa mais amena do que o tom que se criou, na minha opinião. 2 anos atrás, a gente vai se lembrar daquele jogo que disputava a liderança do campeonato, Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, que é uma arena moderna, e houve aquele episódio do Eduardo Bandeira com a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras gritou para ele gritou para a torcida do Palmeiras. Foi um episódio num estádio moderníssimo. O Flamengo não deixou ele dar entrevista, o Flamengo não deixou ele fazer. Foi o que aconteceu hoje. Fez um protesto. Acho que o protesto é absolutamente legítimo e a conversa precisa acontecer assim, vem cá, o Cruzeiro vai jogar. O Cruzeiro jogou no ano passado, o Cruzeiro jogou nesse ano, no Independência, o Cruzeiro vai voltar a jogar na Independência no ano que vem. Como é que nós vamos fazer para resolver o problema?
A questão é resolver o problema, não é gritar para falar que teve o problema. Então, acho que poderia ter se falado sobre isso, inclusive com a entrevista coletiva no Estádio Independência ontem. Que tem um problema para resolver? Tem, evidente. E que tem um jogão no próximo sábado, né? Atlético e Flamengo lá. Lá, exatamente, que pode acontecer a mesma coisa. É verdade. E você tem que resolver a questão já. Arruma da agora. Exatamente. Não, e quando os jogadores falam no microfone, falam para a torcida. Exatamente. Fala para o seu torcedor. Não gostamos da maneira como Exatamente, fomos tratados aqui, tivemos um problema aqui, podia falar ontem lá mesmo. É verdade. Bom, vamos para um intervalo rápido.